Após mais um incêndio no prédio da antiga Santa Casa de Jardinópolis, os moradores cobram providências dos responsáveis. O imóvel lá está abandonado desde 2009 e continua embargado na Justiça. O incêndio aconteceu na área externa do prédio da antiga Santa Casa de Jardinópolis na última quarta-feira à noite. O fogo teria começado no mato do pátio, mas não chegou a destruir paredes e ninguém ficou ferido. Um morador gravou a situação. Pessoal, o hospital de Jardinópolis literalmente virando cinzas. Antigamente a gente tinha conhecimento que havia moradores de rua aí. Então pode ser que alguns restos de lixo, algum material que possa estar pegando fogo, foi deixado ali e juntando com as folhas secas e os galhos que está sempre, a gente pode ver que está parecendo um pantanal isso aí, está tudo sujo, pode ter ocasionado isso aí, facilitado para que o incêndio venha acontecer. O imóvel está fechado desde 2009 e segue embargado. O hospital deixou de funcionar no local por conta de dívidas trabalhistas. Existe uma ação na Justiça para resolver a situação. Enquanto isso, a Prefeitura alega que não tem responsabilidade porque o prédio não pertence ao município. A Câmara garante que acompanha o caso e tem cobrado o Ministério Público. Quem está responsável por essa situação? Hoje, quem teria que dar respaldo pelo zelo do patrimônio seria o Executivo, né? Juntamente com o Judiciário, mas a gente está tentando fazer de tudo para poder regularizar e acertar com o funcionário antigo também e poder tirar esse tormento, dar sossego para as vizinhanças aqui, que é um risco, né, para a sociedade. E tá aí que vocês viram, pegou incêndio, graças a Deus não foi nada grave, mas pode ser que amanhã pode acontecer e ser o pior. Os funcionários entraram na Justiça para receber salários e acertos atrasados. Este advogado conta que já houve uma intervenção anos atrás e diz que agora o Ministério Público deveria fazer o mesmo para resolver o problema de vez. O Ministério Público local poderia sim entrar com uma intervenção, chamar as partes e resolver. Porque hoje, o maior credor trabalhista desse hospital, desse imóvel, é uma médica que trabalhou na época. Ela tem 34% e hoje ela entrou com uma ação de demarcação, que está em andamento, aguardando a prefeitura ser intimada. Quer dizer, é um direito dela. Propostas foram feitas, só que por questões financeiras do município, o gestor não aceitou. Igual está sendo agora. É um descaso com toda a população, né? Porque aqui a gente, Jardinópolis, tinha um hospital. Funcionando ou não, a gente tinha um hospital. Parece que ninguém informa quem é o dono. Eu acho que o poder público deveria estar cuidando disso aí. Desde que está dentro do município é o Executivo, né? É a autoridade maior do município que ele tem que dar respaldo para a população e segurança para o povo aqui de Jardinópolis. A situação poderia estar ainda pior se não fosse um grupo de voluntários que tem feito a limpeza do local na medida do possível. Aos finais de semana, eles retiram entulhos e roçam o mato. Mas tudo que a gente vê de destruído e furtado aconteceu bem antes desse trabalho. Nós estamos tentando manter o prédio em ordem, porque quando nós entramos dentro dele, ele estava bem judiado, tanto que tinha sujeira para tudo quanto é lado. Então nós priorizamos em limpar a área interna primeiro do prédio para evitar animais peçonhentos, ratos, essas coisas assim. As fotos mostram o antes e o depois dessa ação voluntária. Dá para ver bem a diferença. É um trabalho que a vizinhança apoia porque garante um pouco mais de segurança. Mesmo assim, é lamentável ver a estrutura do prédio em ruínas. A gente está engajado a fazer esse tipo de serviço voluntariado, contudo a nossa mão de obra é um pouco curta e também demanda o nosso tempo útil para fazer isso. A gente tem se determinado a fazer esses tipos de limpeza dentro dos hospitais aos finais de semana. Boa parte do hospital já foi limpada internamente quanto externamente. É justamente esse local que houve o incêndio, é um dos únicos locais que a gente ainda não chegamos a ele para fazer essa parte de limpeza. Contudo, só não foi pior devido ao fato de a gente estar engajado nessa motivação social aqui dentro do hospital para fazer esse tipo de limpeza, ajudando a comunidade em volta. Gislene Lopes, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Jardinópolis não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André.
Pulse, como nós vimos aí na reportagem da Gislene Lopes, hoje são voluntários que acabam cuidando desse prédio que está abandonado. Ao meu lado está Marcos Paulo Candeloro, cientista político. Candeloro, então, de quem é essa responsabilidade por cuidar desse prédio hoje abandonado? Boa tarde para você. Boa tarde, Pulse, amigos telespectadores. A responsabilidade final, na realidade, é do próprio proprietário. Como está abandonado, é a necessidade de uma intervenção. Essa intervenção tem que ser determinada pelo Ministério Público e depois aprovada pelo setor judiciário responsável. Mas, por enquanto, a responsabilidade é do próprio proprietário ou dos proprietários do prédio abandonado. A Prefeitura alega que o prédio não é do município. Então, como fica nesse caso? É realmente cobrar do proprietário para que coloque segurança, enfim, cuide desse local? Sim, com certeza, a responsabilidade é do proprietário. A Prefeitura não pode arcar com esse ônus e, no final das contas, o Judiciário que deve intervir de maneira efetiva, eficaz, para que haja ali uma responsabilização e a boa vontade, a disponibilidade da comunidade em evitar que haja maiores incidentes por conta do terreno é que tem evitado maiores incidentes. Mas mesmo assim a responsabilidade ainda é de quem ergueu o prédio, de quem estruturou aquele terreno. O prédio fechado e da maneira como está causa insegurança para a vizinhança, como a gente viu inclusive esse incêndio que aconteceu. O que deveria ser feito de imediato? De imediato é uma ação eficaz do Ministério Público. O Ministério Público tem que dar celeridade a esse processo para que haja, de fato, se for o caso, até a necessidade de um interventor, seja ele o município, seja ele uma entidade, qual seja essa intervenção. Mas há necessidade de uma celeridade maior nesse processo. Você explicou agora a questão do Ministério Público. A gente sabe que o hospital deixou de funcionar por dívidas trabalhistas. Enquanto isso, há uma decisão na Justiça e o que o Ministério Público pode fazer de imediato é tentar sentar com a Prefeitura e até um acordo para agilizar a maneira desse prédio ser melhor cuidado ali? Pode ser com a Prefeitura, pode ser com uma entidade do terceiro setor, pode ser até com uma comunidade, com um grupo de moradores do bairro para que faça-se a manutenção, evite que esse prédio caia, por exemplo, na mão de traficantes, de usuários de droga e que evite maiores acidentes. Então o Ministério Público tem que, de fato, tem esse papel de tomar a decisão e essa decisão tem que ser tomada o quanto antes. Certo, Candeloro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco a gente volta, Pulse, e aí nós vamos mostrar que os vereadores da Câmara de Ribeirão Preto voltam a discutir o número de cadeiras para a próxima legislatura. Os vereadores querem 23, mas as entidades e a população de Ribeirão Preto quer que os vereadores mantenham o que o STF decidiu, ou seja, 22 vagas para o ano que vem. É com você, Pulse. E André?